as tendências das ações de merchandising. Eu sou Nathalie Gutierrez e esse é o tema que nós vamos abordar hoje no Foco no Varejo, canal que tem a proposta de levar a você todos os assuntos relacionados ao varejo do Brasil e do mundo. Mas antes disso, gostaria de convidá-lo a seguir o canal também no Instagram. Corre lá, Foco no Varejo, e fique por dentro das informações diárias desse setor. E fica aqui o convite também para que você curta e compartilhe esse vídeo e se inscreva aqui no canal. Vamos lá! Você quer saber quais são as tendências relacionadas às ações de merchandising? Então confira essa entrevista que fiz com Ronald Pitt Jr., CEO da Droid, que faz uma análise de mercado e traz mais informações. Confira! Ronald, é um prazer falar contigo. Muito obrigada por ter aceito o convite do canal Foco no Varejo para a gente falar aí sobre as tendências aí relacionadas ao varejo. Prazer é todo nosso, Nathalie. Uma honra. Muito obrigada. E, Ronald, eu queria saber um pouquinho mais de vocês aí como fornecedores de soluções, displays, materiais para apresentações, para ações aí no varejo como um todo, né? Quais são os principais desafios que vocês têm hoje no mercado diante dessa nossa atual realidade, né? Diante desse novo comportamento do shopper que está diferenciado por conta dessa realidade de pandemia que a gente vive? Eu acho que o primeiro desafio que o varejo encontrou nesse período de pandemia, que todos esperamos que passe logo, para as pessoas possam ter o seu comportamento, né, voltando ao que era, eu acredito que foram as questões de higienização mesmo, do ponto de venda e de proteção. Né? Eu acho que o que mudou foi um comportamento muito mais cauteloso dos consumidores aqui nos Estados Unidos, em todos os países. A gente sabe que isso realmente aconteceu. Então é nítido que quando você vai frequentar uma loja, seja uma loja de supermercado, seja um posto de gasolina, ou seja uma churrascaria, pouco importa, você vai ter as pessoas se protegendo. Ou seja, você vai ter luva na entrada, ou você vai ter um totem de álcool gel, as pessoas vão usar máscaras, o distanciamento social, essas proteções que foram desenvolvidas, né, transparentes na área do caixa, para que você não tenha um contato direto, isso até dentro das escolas também, as carteiras escolares, tentar provocar uma certa distância, um afastamento. Então o desafio foi esse, quer dizer, parte da interação ela se perdeu no ponto de venda, porque algumas ações do tipo ações de degustação, né, ações de demonstração, elas ficaram comprometidas, porque as pessoas realmente não querem provar um produto hoje lá no ponto de venda sob o risco de ter um vírus ali. Então, o desafio foi vencer essa resistência. Então, eu acredito que alguns supermercados fizeram que é você carrega o seu carro com as compras, algumas pessoas que entram na loja, elas ficam do lado de fora, literalmente, fazem a compra pela internet, continuam sendo fiéis às suas marcas, aos seus supermercados de preferência, mas vão buscar até em restaurantes. Esse modelo foi muito forte nos Estados Unidos nesses últimos meses. A gente até em restaurantes o pessoal pega a comida e leva para casa. Então, agora, aqueles que entram no ponto de venda, eles estão agora sujeitos à nova realidade. Quer dizer, interações, elas passaram a ser muito mais digitais. Então, por exemplo, a informação, ela vem através de uma tela com um player. Você não vai ter uma promotora, mas você vai ter um monitor que está ali passando a informação sobre aquele produto. Ou as interações touchless. Então, existem tecnologias agora que você não precisa tocar na tela para que você consiga ter uma resposta. Você quer uma explicação, pelo simples gesto, você consegue fazer a apresentação do produto e tomar conhecimento dele. Então, eu diria que a pandemia ela provocou uma corrida a novas tecnologias sem toque e ao mesmo tempo ela comprometeu algumas experiências de compra muito ricas, como a degustação e a demonstração ao vivo. Também provocou esse movimento de se criar proteções, tem álcool gel, proteções transparentes, etc. Mas
Eu acredito que muito em breve, Nathalie, a gente vai ter o retorno das coisas como elas eram. Porque, com as vacinas, que essa é a solução final, né, para o problema, a gente vê as pessoas se comportando como se comportavam antes. Claro. Então foi um momento também que fez com que tanto vocês que trazem essas soluções para o varejo, como o varejo como um todo, né, teve que ter vocês tiveram que ter essa mudança aí de mindset mesmo, né, de ver de que forma abordar esse shopper no ponto de venda, né, e também a questão do digital, o digital que entrou com tudo, que já vinha forte, né, mas ganhou ainda mais força, então o varejo teve que se reinventar para poder atender o cliente aí das mais diversas formas, os mais diversos canais de contato, né? E é que o varejo, ele foi no básico, ele foi realmente na linha de defender o consumidor do contágio. Então, você vê, novamente, né, tiver os totens de álcool gel disponíveis para você limpar o carrinho, limpar, enfim, você tentar não se contaminar, manter o distanciamento social e essas coisas todas. Mas talvez ainda não tenha dado tempo das tecnologias terem sido usadas em toda a sua potencialidade. Acho que se isso ficasse realmente muito mais tempo, a gente teria resultados, assim, você veria muito mais tecnologia no ponto de vista. Então, vamos a alguns exemplos. Somos seres humanos, precisamos ser abordados pelos nossos 5 sentidos, o que a gente chama de mídias sensoriais. Sim. Como é que a gente pode fazer isso? Pode fazer a conquista pelo olhar, então você vai ter gente que basicamente é sensível a coisas visuais, então a gente poderia estar fazendo muito mais elementos piscando no ponto de venda para chamar a atenção de um determinado produto. Ou você poderia estar usando mais monitores em gôndola para fazer uma explicação sobre determinados produtos, né? Ou você poderia usando os dispositivos com sensor, então você vai passar na frente e o produto vai falar com você, soltar uma mensagem instantânea, como se fosse uma promotora ao vivo, ou mesmo a questão touchless, a interatividade que a gente conhece hoje de mouse, que você toca ou tela, onde você vai tocar, ou você não vai tocar, você vai simplesmente pelo gestual, né, ou por presença, você vai disparar um determinado conteúdo explicativo de um determinado produto. Então, isso não chegou aí ao seu máximo. A gente viu um começo, né? Até porque a pandemia é recente. Se a gente for pensar que ela tem 1 ano, o pessoal tentou tratar do problema do contágio, propriamente dito. Então, a gente hoje está realmente voltando. Graças a Deus, por conta da vacinação em todos os países, as pessoas estão começando a se soltar um pouco mais, devagarinho. Aqui no Brasil ainda está um pouco longe disso, esperamos que acelere. Mas pode ser explorado muito mais, Nathalie, muito mais. E o retorno das antigas, vamos chamar antigas, né? A interação, degustação. Outra coisa que se fez, eu esqueci de pontuar, é o começo da transição da compra física para o digital. O que eu quero dizer com isso? O pessoal chama de digital, né? Como é que é isso? Como é que é feita a amostragem? Como é que a gente sempre se acostumou a receber a amostra? Você recebe a amostra de uma promotora. Ela vai lá e te entrega uma amostra, fala, olha, leva para sua casa, e você perdeu esse cliente. Nunca mais você aposta e reza para que ele compre seu produto no futuro, porque ele teve uma amostra na sua mão. Hoje, já existem tecnologias chamada Pod Drop. Pod Drop é de uma empresa chamada Outform, dos Estados Unidos. Na verdade, eles têm origem em Israel. Eles desenvolveram um negócio que assim, é simplesmente sensacional, que é o sampling do futuro. Isso sim é bem futuro. Você, com o teu celular, você vai chegar na frente de um totem, por exemplo, da Procter & Gamble, da Ariel, dando apenas um exemplo, você vai ler um QR Code, ele vai abrir um portal, nesse portal vai estar lá os produtos Ariel, e para que você coloque o seu e-mail, né, e telefone, ou o seu Facebook. Automaticamente, ele vai liberar uma amostra na peça para você pegar, uma cápsula. E essa cápsula você vai levar para casa. O que acabou de acontecer?
A gente pegou uma cápsula física e a gente sabe que tem um bom resultado, aquele produto é bom, sei lá, Colgate, uma escova de dente pequenininha, qualquer um cosmético, e você vai levar para tua casa, e só que você está rastreado a partir desse momento. Por quê? Porque você recebeu uma amostra daquele produto. Então ele vai começar a te fazer perguntas. Oi, Nathalie, tudo bem? Você recebeu a amostra do Oral-B, sei lá o quê? Você gostou, gostaria, tal? Você aceita promoções e tudo mais, que você adere, você aceita. Então, sim, claro. Como é que isso é um advertising? Isso não deixa de ser uma publicidade. Do mesmo jeito que o Google cobra por clique, né, para você fazer clicar naquele produto, eu cobro por amostra entregue. Então, o anunciante, ele paga por amostra entregue, mas ele sabe que aquela amostra foi entregue, não é um simples clique. Então, está começando a ter esse movimento da ligação do mundo físico com o mundo digital. Esse é só um exemplo do que a gente pode explorar daqui para frente. Claro, é algo que vem assim sendo incentivado nos últimos tempos por causa, a gente pode até contar, né, esse nosso atual cenário vem incentivando ações assim, mas é que vão se desenvolvendo e no caso a empresa acaba tendo muito mais resultado no sentido de rastreamento, né, do cliente, de saber com quem ele está falando e de fazer ações mais pontuais, mais diretas para aquele cliente que pode se tornar um cliente ou ainda ele está naquela fase de conquista, né? Então ele pode aí ter resultados muito mais positivos do que uma simples amostragem, um simples contato de uma promotora, um promotor no ponto de venda, né? Uma pessoa, um humano, né? Exatamente. A gente começa a ter ferramentas para rastrear o cliente e conhecer as preferências desse cliente. Então, né, quando a gente fala, não, varejo moderno. O varejo moderno ele já te rastreia. De certa forma, você faz a compra, você comprou determinados produtos, aquilo na próxima compra tua, automaticamente você já vai estar recebendo sugestões no teu e-mail, produtos promocionais que eles estão, e são exatamente aqueles produtos que você acabou de comprar, quer dizer, eles sabem. Claro. Então, essa inteligência, ela vem cada vez mais sendo explorada. Mas eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre aquilo que é a essência de tudo isso, que é a antropologia. Ou seja, nós somos animais, essencialmente. Então, quando a gente vai para supermercado, loja de conveniência, você está sujeito sempre aos estímulos. Que estímulos? Estímulos de tato, né? Estímulos de olfato, estímulos visuais, auditivos, ou seja, a interação essencialmente é isso. Então, no começo da nossa conversa, a gente falou como é que se fazia isso antigamente, como é que se faz isso hoje. Você sai numa peça mecânica, uma roleta que eu premiava o consumidor, do tipo Silvio Santos, né? Chega para um produto, roda a roda da sorte e ganha um prêmio. Isso depois virou uma roleta eletrônica, que você vai programar o prêmio, a quantidade de prêmios que você vai dar por dia. Então você já começa a criar um certo controle sobre isso. Mas aí existe muito mais som, luzes piscando e fazendo esse teatro lá no ponto de venda, uma coisa divertida, fã, engraçada, cria experiência que a pessoa sempre vai ganhar. Então ela se sente interessada em participar dessa brincadeira. A gente tem diversos cases com horas de fila, né, porque as pessoas vão ganhar um prêmio ali na hora, um prêmio instantâneo, né, e hoje a gente está indo lá para o tablet, onde a pessoa vai lá e responde a pergunta certa, ou faz o... Mas a gente está sempre fazendo esse tipo de promoção interativa para que a pessoa participe e a experiência de compra se enriqueça, né? Com certeza. E, Ronald, eu quero saber agora das novidades que vocês aí da Droid estão trazendo para o mercado brasileiro, diante aí dessa nova realidade, diante de tudo que a gente já falou, o que vocês estão trazendo aí de inovação para o nosso mercado aqui, para o nosso varejo? Bom, Nathalie, a gente se adequou a um monte de coisas dessa conversa que a gente está tendo agora. Então, a primeira delas, a gente também passou a produzir como fabricante. Nós somos, a gente fabrica muito displays, quiosques e lojas. Isso é o nosso core business hoje, né? Mas a gente, em primeiro lugar, incorporar tecnologias a essas peças, né? Então, voltando a falar um pouco sobre os displays, o display é aquela peça que você gastou $1 milhão para fazer a campanha, depois você fez um rótulo, também gastou outra pequena fortuna,
e aí você chega no ponto de venda e tem que fazer um bom trabalho. Então a gente tem feito displays muito bonitos, peças muito interessantes, muito coloridas, então a gente tem feito muita coisa aí para Nescau, para farinha láctea, para os clientes que envolvem a tecnologia, a Samsung, a Light e tudo mais, usando muita cor, né? E esses dispositivos que a gente pode criar algum tipo de movimento à atenção. Então, incorporar LEDs que piscam, colocar um sensor de movimento para o display falar, aproveitar aquele último minuto em que o cliente está decidindo marca e fazer com que o display fale com o consumidor, né? Então, de alguma forma, a gente está tentando aplicar esses conceitos. Na parte mais high-tech, né, isso que eu estou te falando, é importante dizer o seguinte: essas são soluções de custo baixo. Então, elas são acessíveis para os anunciantes. Então, você sabe muito bem que no Brasil, você fala assim, aquela super tecnologia, ela pode ser implementada? Pode. Quanto ela custa? Muito alto. Então, quanto que os anunciantes fazem? Fazem pouco. Eles vão selecionar alguns pontos de venda para fazer essas super tecnologias. As mais simples, ao contrário, elas acabam indo para muito mais ponto de venda. Então, na prática, é o que você acaba encontrando no varejo, né? Que são essas soluções de displays, né? De quiosques, muito quiosque está saindo em shopping center, em áreas, as pessoas estão desenvolvendo muito até para economizar um pouco do dinheiro. Pô, eu não tenho dinheiro para fazer uma loja, mas eu vou fazer um quiosque. E nesse quiosque ele coloca iluminação, ele vai colocar elementos interessantes ali que chamem a atenção, ou fazer uma coisa piscar e tudo mais. Muito bem. Agora, eu diria que o high-tech é realmente a tecnologia interativa touchless. A gente desenvolveu uma coleção que a gente chama Interactive Collection. Ela é totalmente baseada em sensores e placas eletrônicas para fazer algumas funções. Então, por exemplo, eu pego um produto, apoio ele sobre uma base e eu abro um conteúdo sobre ele. Pode ser um tênis, pode ser um celular, pode ser um cosmético. Então, isso chama-se Place and Learn. Então, você coloca o produto na base e aquele conteúdo vai ser aberto no monitor na sua frente. Então, você, com aquele produto, colocou ali, ele vai ler aquele produto e ele vai falar características do produto. O segundo é o sensor de movimento. Literalmente, você passou na frente, você vai receber um conteúdo daquela marca. A outra é a experiência totalmente touchless. Então, o que você faz no seu computador de tocar a tela, a gente vai fazer através de gestual. Então, eu vou tocar esse botão, eu vou abrir o conteúdo de uma marca. Eu vou tocar nesse botão, eu vou abrir conteúdo de outra marca. Ou eu vou abrir um catálogo de produtos. Tudo isso sem... né? Que mais? O Pod Drop. Essa coisa da amostragem reunindo o físico com o digital. Ao invés da pessoa entregar uma amostra, uma promotora já teria que passar o álcool gel ali, né? Pronto, já tivemos um problema. Elimina essa pessoa, a gente vai ter um display com esferas, a pessoa vai fotografar lá o QR Code, vai cair uma esfera, ela vai pegar, vai levar para casa, sem nenhum tipo de interação humana nessa história. E não podemos deixar de falar também que, no básico do básico, a gente desenvolveu proteções transparentes para colocar em caixas de supermercado e totens de álcool gel para colocar na entrada das lojas todas, o que virou uma febre aí. Você vai ver isso em todos os varejos hoje, né? Entendi. Agora, Nathalie, importante falar, hein? Vai voltar o que existia. Questão de tempo. Mas a questão de degustação, demonstração ao vivo, que cria credibilidade, né? Então, os comparativos de produto ao vivo ali no ponto de venda, comparar o sabão em pó A com o sabão em pó B, ou a pessoa provar para poder levar o alimento para casa, continuar com essa coisa da degustação, demonstração e tudo mais, isso deve voltar. É uma questão de tempo também, pouco tempo. Sim. Até porque tem essa questão de apelo, né? Também as pessoas, elas estão, podemos dizer, estão um pouco mais ariscas nesse momento por conta da realidade, né?
Só que as pessoas têm esse costume, né? Aquela questão, é o cafezinho na loja que já chama o cliente pelo olfato, ou é aquele pãozinho, né? Ou mesmo aquele novo iogurte. A pessoa, ela é instigada, mas já tem esse costume, né? Nesse momento, por questões óbvias, a gente não pode e as pessoas não querem, né? Mas assim que as coisas estiverem mais normalizadas também, isso deve, assim, ganhar uma nova cara, uma nova roupagem, mas deve voltar, assim, né? A que a gente imagina. Mas, e diante dessas inovações que vocês estão trazendo também, Ronald, essa questão da mensuração dos resultados também ela fica facilitada, né? Por conta de você ter essa interação, de repente, se você vai fazer uma interação com uma tela, se você tem que inserir um dado seu também, como a gente já falou em alguns exemplos que você citou anteriormente, né? Fica mais fácil aí seja da marca ou mesmo do varejo que esteja promocionando aquele produto, de conseguir aí colocar, conseguimos sim atingir o número X de clientes, conseguimos efetivar tais compras, tem como fazer isso de uma forma muito mais simplificada no comparativo do que era antes, né? Ou que talvez nem tivesse. Sim, essa é a pergunta de $1 milhão, é o que realmente importa, que é o quanto que o cliente, ou na verdade o anunciante, vende mais fazendo esse tipo de mídia de ponto de venda. Quando você aplica, existem associações estudando esse tipo de dado há 80 anos, então o Popeye, né, é uma dessas associações. Eu fui presidente entre 2002 e 2004, o atual presidente é o Bruno Busquet, fazendo um excelente trabalho. Mas qual é a ideia? É você medir o quanto determinado estímulo vende a mais lá no ponto de venda. Então vamos dar um exemplo clássico aqui. Óleo Maria, anos 80, anos 90, GPA. Ou seja, uma experiência feita dentro do Pão de Açúcar, com um display falante. Passava na frente da lata e ela falava, olha o óleo Maria aqui, né? Ela falava alguma mensagem. Ou a Johnson fazendo um totem que espirrava, falava, era do Resprim. Então você passava na frente do totem, ele falava assim, Tim, Resprim, só, mais nada. Você tinha um porta-folhetos ali do lado. Quanto isso vende a mais? Qual é o impacto que isso tem sobre o consumidor? Então, se você coloca isso, por exemplo, no litoral, o aumento de venda é de 50% a 80%. Se você coloca na cidade de São Paulo, o aumento é de 150%. Se você coloca no interior, é 750%. Você vai falar, por que muda? Porque o consumidor do interior, ele faz daquela peça falante uma atração, a cidade inteira comenta. O cara vai lá no supermercado só para ver o display falar. Então, existem coisas sobre o comportamento humano, sobre essas mídias, são muito interessantes. Por exemplo, nós colocamos monitores no Carrefour, na gôndola, direto na prateleira, em cima do produto. Colocamos em 13 categorias diferentes. Esse estudo foi feito em 2007. O aumento de vendas em presuntos foi de 50%. 15 segundos de mensagem daquele produto. O aumento na categoria de biscoitos foi de 130%. O aumento de vendas para Colgate foi 225%. O aumento de vendas para L'Oréal Cosmético foi 235%. 3 vezes mais. Por quê? Porque você colocou uma tela comunicando atributos do produto, do lado do produto, exatamente na hora que o consumidor vai comprar. Então, se eu estou naquela confusão do supermercado, eu tenho 48 minutos para fazer uma compra, eu vou enxergar 30 mil itens, os meus olhos percorrem a gôndola a 100 km por hora, eu tenho que fazer uma decisão de marca, aquele produto está falando comigo, eu vou decidir pelo outro? Ou porque ele está me fazendo uma promoção, me dando um presente, ou porque ele está me dando uma amostra, ou porque ele simplesmente está falando comigo, eu consigo aumentar a venda daquele produto. Então você tem esse estímulo auditivo, ponto de venda falante, aumentando aí de 50% a 750%. Estímulos visuais, com explicação, o monitor no ponto de venda me aumentando de 30% a 235%. Então cada uma dessas mídias sensoriais, o simples fato de eu fazer um produto piscar no ponto de venda, nós fizemos há muitos anos para a Droga Raia uma seta, e ela tinha os LEDs que ficavam piscando. Eles compraram 30 mil setas para colocar nos produtos promocionados da loja. Todo produto que estava em promoção na loja piscava. É lógico que o consumidor vai comprar isso aí. Ele vai direto no que está piscando.
ele nem pensa. Então, o que eu diria também, Nathalie, é que a nova geração, ela precisa exercitar um pouco a criatividade. Está faltando um pouco isso. Trabalhar um pouco essa questão do sensorial, estudar um pouco mais, sabe? Como é que você faz para conquistar um consumidor no ponto de venda? Por que a pessoa presta atenção no que pisca? Porque se ela estiver na natureza e ela não prestar atenção no que se move, ela morre. Se o leão sair de trás do arbusto, ele vai comer você. Se enfim, qualquer animal que se mexa, uma cobra se mexer no chão, você pisar em cima, você vai ser picado. Então, o ser humano, se ele não prestar atenção quando ele está se movendo, ele pode cair num buraco, ele não olhar para baixo, ou ele pode pisar numa cobra. Então, naturalmente, o seu comportamento é olhar daqui para baixo. Então, quando a gente faz análise de ponto de venda, quando a gente faz a ciência do ponto de venda, a gente coloca os produtos que vão fazer a mídia, né, sensorial, ela tem que estar daqui para baixo. Tem muito anunciante que coloca, o supermercado que coloca daqui para cima, ou seja, aquela mídia não vai ser percebida. Então, essa coisa do estudo do comportamento, esse tipo de estímulo visual que vende, né? A gente poderia estar usando muito mais, né, nos supermercados, os estímulos visuais. Ou os estímulos auditivos, quer dizer, falar com o cliente, fazer os displays falarem, passar a mensagem, a pessoa toca para ouvir a mensagem. Ou mesmo os estímulos que você acabou de falar de aroma, quer dizer, colocar o café, colocar a pipoca, esse tipo de coisa, ou pão, para atrair a compra daquele determinado produto, ou mesmo, sei lá, cheiro de churrasco, enfim, o que for. Né? A gente sabe que isso tudo funciona. Então, eu acredito, sinceramente, que, primeiro, os anunciantes teriam que, através das suas agências ou do seu time de trade marketing, fazer um trabalho maior sobre isso. Eu me lembro que os anos 90 foram muito ricos em termos de tecnologias de ponto de venda. Né? O que a gente está falando é mudar a roupagem para tempos mais modernos. Eu acredito muito no digital, eu acho que o digital veio para ficar. O e-commerce é muito importante, ele faz parte hoje da realidade nossa de compras, mas ninguém despreza o ponto de venda, ninguém despreza o supermercado, a gente continua tendo essa experiência de compra, porque isso é um lazer. A gente nunca pode esquecer de que você se diverte nesse momento. Até quando você vai numa feira livre. Você vai ver lá o tomate, você vai ver a alface fresquinho, aquela coisa que foi trazido na hora. Então, as pessoas querem isso. Isso é um lazer. Vai tomar garapa com pastel, entendeu? Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Não, com certeza. Acaba, nesse instante, está um pouquinho paralisado isso, mas é uma questão que vai voltar e vai voltar com tudo, né? Todo mundo gosta, até as pessoas mais idosas às vezes vivem sozinhas e querem ir à loja para se comunicar com outras, né? Para ter esse momento de relacionamento social, enfim. Então, sabendo trabalhar essas estratégias aí de uma forma muito mais pontual, muito mais pronta e acertada, os resultados vão ser mais positivos para todo mundo, né? Porque vai ser mais positivo tanto para a indústria, para o fornecedor, para o varejo como um todo, né? E para o cliente que vai, às vezes, adquirir um produto que ele não conhecia, uma marca que ele não estava acostumado a comprar, e é um potencial aí, cliente, consumidor fiel, um provável consumidor fiel aí daquela nova marca, daquele novo produto, né? Você comentou uma coisa agora que é assim, muito legal, de verdade. É assim, a gente está num mundo onde você tem muitas gerações convivendo ao mesmo tempo. Então, nem todo mundo é millennial, nem todo mundo é super preparado para a tecnologia, para o Instagram, para o Facebook, etc. E tal. Tem gente que está na antiga, está passando cheque ainda, né? Sim. Não é? Então, assim, o que você faz com esse público? E mais um detalhe, a humanidade está envelhecendo. Então, a gente tem que pensar em como é que a gente atinge a velha guarda, o old school. Né? Como é que a gente pega esse consumidor, inclusive o consumidor que também tem dinheiro. Portanto, a gente também deveria pensar um pouco em ser um pouco mais tradicional, né? Na hora que você está falando de estímulo de ponto de venda, fazer talvez coisas mais simples, mas que atinjam a todos, não aquele cara que consegue navegar em todas as plataformas simultâneas e fazer tudo digital. Não, isso não é a realidade. Você vai ter gente, eu vou te contar uma coisa, falo isso de uma pequena empresa que eu conheço nos Estados Unidos, vendendo
chocolates, né? Sim, a pessoa que liga, muitas vezes é uma velhinha que fala o seguinte: você pode entregar na minha casa o chocolate, eu vou te dar dinheiro, porque é assim que ela sabe comprar. Ela não sabe entrar no seu site, colocar no carrinho e levar o produto que você vai despachar ou vai entrar na Amazon. Existe de tudo. E a gente está, o varejista, ele não pode se dar o luxo de atender determinada faixa etária ou determinada faixa social. Ele vai querer atender a todo mundo. E isso é o máximo de todos esses públicos. Então, essas questões interativas de ponto de venda, muitas vezes as mais simples são as mais funcionais. Por isso que eu digo que um display bem feito, ele é um tremendo vendedor. Ele talvez seja melhor até do que uma promotora que fale errado. Sim. Eu já ver também, né, promotores que falam errado. Então, se você falar problema, cliente, Nestlé, vai ser problema lá no ponto de venda, porque a pessoa fala assim, não quero. Não quero. Sim. A demonstração, a pessoa ser treinada adequadamente, falar o correto, essas são as vantagens da automação. Então, você pode melhorar a qualidade da comunicação quando você usa uma peça com um sensor que fala com o cliente, ou você usa uma tela interativa que fala. Mas a interação humana, a oferta do produto, aquela fatia de presunto que você recebe fininha, que o cara te dá ali de amostragem para você provar e tal, esse tipo de interação você nunca vai conseguir trocar pela modernidade. O cheiro das coisas, o visual das coisas ali, o fresco, né, o material que está fresco ali no ponto de venda, você não vai conseguir trocar. Né? Ou vender um produto ruim, também não vai. Então, a degustação é esse tipo de coisa. Né? Com certeza. E, Ronald, para fechar nossa conversa, na sua visão, qual seria a loja do futuro? Então, a loja do futuro é aquela que vai reunir todos esses elementos. Ela vai trabalhar com o físico básico, onde ela vai trabalhar a amostragem, a degustação, a demonstração, né? o toque, o estímulo visual, a cor correta da lâmpada em cima do tomate, não pode ser aquela lâmpada azul, senão o tomate vai ficar azul. Né? Então, todas as técnicas, a ciência, né, do merchandising que a gente tem que explorar, assim, iluminação correta, ambientação correta, som correto, e todos os estímulos que a gente vai poder provocar para o consumidor mais modernos. Então, essas mídias digitais, a colocação de monitores, falando sobre determinados produtos, a interação através de tablets ou touchless, enfim, tudo isso integrado, mundo físico, mundo digital, o fato de que a gente vai ter, o momento que eu entrar na loja, eu só sou detectado e eu posso estar recebendo sugestões no meu menu de compras, de uma determinada marca, porque vamos voltar ao ponto básico, todo mundo quer vender. E assim, quando eu vou para o supermercado, eu não defini o que eu vou comprar. Eu defini o que eu vou comprar, mas não a marca. Então, se o anunciante quiser vender, ele tem que fazer um esforço no meio desse caminho para me conquistar. Tá certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Aquela história de que 81% das marcas são definidas no ponto de venda, é porque eu defini que eu vou comprar salsicha, mas não que ela é sadia. Eu defini que eu vou comprar sabão em pó, mas não que ele é homo. Eu defini que eu vou comprar manteiga, mas não que ela é aviação. Então, para chegar no ponto de venda, eu estou sujeito a todos os estímulos e a marca que promover, seja por preço, seja por degustação, seja por amostragem, seja porque ela piscou para mim, seja porque ela mandou tchauzinho, seja porque o cheiro veio, seja porque eu provei e gostei, é a marca que vai levar a minha preferência. Então, eu acho que a loja do futuro é muito isso. É o envolvimento, as marcas tentando fazer o seu teatro para efetivamente estimular o consumidor à compra. E do lado do consumidor, o que você quer é uma diversão na loja. Quer dizer, você sai pouco, você não faz nada, você está travado em casa. Como é que você pode fazer? Eu não posso ir para o teatro, não posso ir para o cinema, mas eu vou no supermercado. Então, o que eu posso receber lá? Um monte de estímulos interessantes que façam a minha viagem sensorial interessante, entende? Eu acho que é isso. Essa é a loja do futuro para mim. Sem dúvida. E também os atributos de segurança, lógico.
Entendi. Claro. Então, assim, porque a gente acabou, todos nós, eu, você, todos nós, a gente acabou aí adquirindo novos hábitos na nossa forma de viver mesmo por conta dessa nova realidade, né? Então é sempre higienização a todo instante das mãos, é o álcool já a todo momento, tendo todo esse cuidado. Então, assim, tudo isso, toda essa nova realidade é adaptada a esse novo cenário e a gente vai aprendendo aí a como fazer também, né, diante desses novos desafios. Claro. Existe a ciência do merchandising, isso é a essência de tudo. Você tem que estudar o ambiente que você vai trabalhar e o consumidor naquele ambiente para fazer a aplicação dos elementos corretos para que aquilo se resulte em vendas, efetivamente, que o anunciante varejista quer. Claro. E o varejo como um todo, no caso, vamos pensar no supermercado. O supermercado também deve fazer um estudo e um trabalho também adequado para que também não faça da loja um circo, no sentido também que toda marca também não dá para ficar chamando atenção a todo momento, né? Se a gente tem a marca A, B, C, D daquela mesma categoria, não tem como todas chamarem a atenção do cliente também ao mesmo momento, né? Porque senão vai confundir mais ainda o shopper no momento de compra. Então, é preciso ele fazer um trabalho, fazer um planejamento adequado, fazer uma parceria ideal e pensar tudo isso de uma forma muito bem estratégica, né? Fazer um cronograma de atividades para atender o cliente aí da melhor forma e fazer com que todo mundo aí saia ganhando no final das contas. Perfeito, é isso mesmo. Concordo. Exatamente o que eu acredito que o varejo tem que fazer. Ele tem que planejar um calendário promocional, as atividades de ponto de venda que sejam interessantes, enfim, sem dúvida. Isso tudo é ciência, Nathalie, não tem nada por acaso. Sim, sem dúvida. Achismo não existe, né? Se for no achismo, vai dar errado. Exatamente. Eu acho que é isso. Perfeito, Ronald. Foi um prazer falar contigo. Muito obrigada pela conversa. Uma honra, viu, Nathalie? Obrigado mesmo, de verdade. Muito boa sorte para todos aqui que estiverem nos ouvindo e que a gente consiga prosperar no nosso Brasil em breve, todo mundo vacinado e vendendo bastante. Existe uma demanda reprimida grande. E eu tenho certeza que o mercado vai bombar em breve. Sem dúvida alguma. Estamos torcendo e trabalhando para isso. Tá bom? Muito obrigada. Sucesso, Ronald. Até a próxima. Até a próxima.